Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. E foi competente, Edmundo, Zinho, PVC, para conquistar e segurar. São quantas vitórias nos últimos jogos do Corinthians? Nos últimos 9 jogos são 7 vitórias. 7 vitórias. Não tem empate a 12 jogos. Ampla vantagem do Corinthians. Nesses 12 jogos, o Palmeiras ganhou os 3 jogos de 2016. Depois o Corinthians ganhou todos os jogos de 2017. Olha aí, 7 jogos, 4 vitórias do Corinthians, 1 empate e 2 vitórias do Palmeiras no Allianz. O incrível desse número do Allianz Parque é que das 4 vitórias, 3 foram com o Carille. Mais 3, uma com o Tite e 2 com o Carille, foram por 1-0 e com gol antes dos 10 minutos. Em 2015, 1-0 gol do Danilo. No ano passado, 1-0 gol do Rodriguinho. E ontem, o gol do Danilo Avelar. 3 jogos, 1-0, com gol antes dos 10 minutos. O Palmeiras não conseguiu virar. Não conseguiu reagir. Então tá aí, Edmundo, 1-0 para o time do Corinthians, que vinha de derrota e vence exatamente seu grande rival em São Paulo. Então, quando tem um clássico entre Palmeiras e Corinthians, já joguei vários, a semana deve ser diferente. E na nossa época era bem diferente, tinha uma cobrança muito grande para vencer esse clássico e, por sorte, nas minhas 2 passagens, eu mais venci do que perdi. Mas eu acho que a preparação do Corinthians foi melhor. O Palmeiras estava mais relaxado por viver um momento melhor, por vir de título brasileiro, jogar em casa para 40 mil pessoas, né? O time do momento, melhor elenco, melhor time. Só que quando entra em campo, tem uma rivalidade, tem a grandeza das 2 equipes. E independente se o Corinthians fez o gol logo e depois recuou, se limitou a se defender, quem jogou bem no Palmeiras? Nesse jogo? Ninguém. Tanto que ninguém jogou bem, PVC, que o Cássio não fez nenhuma defesa. É verdade. Tem a bola na trave do Dudu. Tem a bola na trave. Tem um chute do Dudu que desvia e ele pega no canto. Ali, e se eu disser que o Everton jogou bem? O Everton? O Everton. O Everton jogou melhor do que o Cássio. Jogou melhor, assim. Você destacou mais. Mais exigido. Foi mais exigido. Então, assim, acho que jogar em casa, diante da sua torcida, tem que impor o seu ritmo, o seu jogo, não se preocupar com provocações. Eu vi muita provocação. Eu era um jogador que provocava e era provocado. Né? Não estou aqui querendo me fazer de santo, não. Mas o futebol tem que ser jogado. Tem que ser disputado na bola. Eu acho que o Filipão não foi bem ontem também. Porque faltou... Não, na escalação não. No repertório. Porque o Palmeiras teve chance de empatar. Mas acho que na escalação também, PVC. Sabe por quê? Porque tem jogador, e eu vou falar o nome, o Lucas Lima não joga bem há séculos. É verdade. Há séculos. Desde que chegou ao Palmeiras? Desde quando chegou. Desde que chegou ao Palmeiras. Ou eu estou errado? Faz 1 ano e meio que ele não joga bem. Ele faz 1 ano e meio, ele não joga bem e ele continua sendo escalado. Então, assim, é claro que o Filipão é o técnico, está lá no dia a dia e é ele quem é o profissional competente para mandar a campo. Mas, caramba, com tantos meios, com Rafael Veiga, com Scarpa, Moisés, Johan, Guerra, sei lá, não tem uma alternativa? Eu acho assim, quando o jogador joga num time que tem um elenco pequeno e não está jogando bem, o treinador é meio que obrigado a insistir com ele. Mas num elenco como o do Palmeiras... Eu acho que o Scarpa está pedindo passagem pela parte central, está pedindo passagem, mas o Scarpa muitas vezes é escalado pelo lado do campo, podia ser alternativa. No intervalo eu tiraria o Carlos Eduardo, que não jogou nada no primeiro tempo, e colocaria o Scarpa. Ele fez isso, mas botando o Felipe Pires. Ele botou o Felipe Pires. Então ele manteve a estrutura do time. Eu acho que ele foi mal, não na escalação especificamente, porque a escalação, embora eu concorde com o Edmundo, o Lucas Lima merece estar fora, o meia titular desde o ano passado nem é o Scarpa, é o Moisés. Quem jogou mais tempo ano passado como titular foi o Moisés, mas ele escalou ontem pela primeira vez, desde o título brasileiro, o time que ganhou o brasileiro contra o Vasco, sem o Willian, que está machucado, com o Carlos Eduardo no lugar.
foi a primeira repetição dessa escalação, né? O Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, aí Lucas Lima, Dudu e o Borja na frente. Foi o time que começou o jogo do título contra o Vasco. O Willian tá machucado, jogou o Carlos Eduardo. Mas o problema, mais do que o Lucas Lima para mim, é que o time não teve repertório. É um time que não tem uma triangulação, não teve uma ultrapassagem, não criou jogada. Era levantar a bola na área. Foram 40 cruzamentos para a grande área. Então faltou repertório no jogo de ontem. Pessoal, o Corinthians venceu o jogo. Corinthians venceu o Clássico por 1-0. Eu gostaria de ouvir de vocês também explicações do ponto de vista da vitória do Corinthians. O que o Fábio Carille fez, então, Edmundo, Zinho, durante a semana, PVC, Simon, para ser diferente do Palmeiras, para ser melhor do que o Palmeiras. Foi melhor que o Palmeiras? Não. Venceu por 1-0. Por quê? Não, é assim, só voltando ao assunto de preparação, ele não fez muita coisa, né? Assim, porque ele teve jogo no meio de semana, ele teve que utilizar a maioria desses jogadores. Já o Palmeiras, esse time que entrou em campo, a maior parte não jogou. Teve um tempo até melhor para se preparar para o jogo. Aí a preparação mental, não digo nem tática, porque esse time já tem uma estrutura de jogo, mas o emocional, o Corinthians pressionado, sabia que esse jogo, uma derrota, traria uma crise muito grande para um início de temporada. Acho que essa parte o Carille trabalhou. Primeiro, jogou no estilo Carille, esperando o adversário, como ele foi campeão paulista, como ele foi campeão brasileiro, no estilo do jogo do Corinthians que encaixou com ele. Marcação, traz o time para ter um contra-ataque que ele nem teve muito, porque os jogadores de lado dele não eram de velocidade. Se for ver, os meias, né, Jadson, Matheus Vital e Sornosa, e até o Ramiro que vinha como um segundo volante, que também tentava chegar, não conseguiam imprimir essa velocidade. O Sornosa não chegou ainda. Não, assim, taticamente ele se doou. Todos os jogadores do Corinthians, assim, a aplicação sem a bola foi enorme. Ele inverteu o Sornosa com o Jadson, né? Ele jogou o Jadson para a ponta esquerda e o Sornosa por dentro. Isso, o Matheus Vital pelo lado direito. Eu acho, assim, que o Corinthians tá parecendo, assim, que tá virando um trauma para essa geração. Essa geração não, esse elenco de alguns anos para cá, que parece que não sabem jogar o clássico contra o Corinthians. Porque o Corinthians ganhou de 9... Existe isso? Eu acho que... Falou, parece que vira um trauma. Vai ser Você contra o viveu Corinthians. muitos clássicos. Sim, assim, o Corinthians, toda hora que tá mal, vem de problemas, vai jogar contra o Palmeiras, ressuscita, ganha o jogo, joga as cobranças pro outro lado. Mas... Porque, assim, eu não tô dizendo, o Palmeiras não tá em crise, o Palmeiras tem um elenco, para mim, ainda é o melhor, o Palmeiras vai brigar pelos títulos, para mim é o favorito para ganhar o Campeonato Paulista, mas no jogo contra o Corinthians, parece que não estão sabendo jogar contra o Corinthians. Mas não é esse mesmo elenco. Ano passado? Não, vamos lá. O ano passado? Não, é que começa em 2017. Não, mas eu tô falando assim, o ano passado perdeu o Campeonato Paulista, qual era o time que jogou? Não, tudo bem, vamos lá. 2017... Não, deixa eu só terminar meu raciocínio do jogo. Né? O que eu tô achando assim, o Corinthians fez o gol muito cedo e o Palmeiras parece que entrou assim, tô jogando em casa, meu time tá muito melhor. Falando de fora, como assistindo a televisão, como um torcedor. Tomou o gol, se assustou com o gol e quis ganhar sem uma organização que esse time tem. Aí foi o que você falou, faltou repertório. Porque foi na base do joga pro Dudu tentar resolver. Os meninos que o Filipão tentou, acho que aí foi um erro, o único erro do Filipão acho que foi esse. Iniciar com o Carlos Eduardo clássico, que ainda não está acostumado, e quando tirou ele, colocou o Felipe Pires. Acho que o Scarpa está mais encorpado, já está há mais tempo, e o Moisés também, né? Não entrar no jogo, ou pelo menos não entrar durante o jogo, porque o Lucas Lima, mais uma vez, não fez um bom jogo. Acho que esses dois erros do Filipão, não colocar esses dois jogadores. E o Palmeiras, mesmo não jogando bem, eu não achei que ele foi pior do que o Corinthians. O Corinthians, a estratégia dele deu certo. Marcar, recompor, fechar, não dar espaço. A proposta era essa. A proposta foi essa. Agora, faltou pro Palmeiras
essa competência de furar essa retranca. Mas porque mas se desesperou quando tomou o gol. Aí veio o que... trauma. Ai, de novo, vamos perder pro Corinthians. É a história que a Folha de São Paulo publicou ontem. Acho que é diferente. A matéria da história da diferença de quando era Parmalat, X-Mills e MSI, o time de mais dinheiro ganhava. Qual era a grande diferença? É que você tinha jogador de Copa do Mundo. E hoje você não tem. A Parmalat ganhava com o Edmundo, com o Zinho, com o Mazinho, com Evair, Roberto Carlos. Com o Roberto Carlos. O Evair não está em Copa do Mundo, né? Mas... Tinha repertório, né? Eu acho que tinha mais repertório, tinha mais individualidade. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, não. Mas o time do Filipão, ele é previsível. Ele é bem previsível. Tem dois jogadores, quando o William tá em condições, dois jogadores que puxam contra-ataque pelo lado e que cruzam bola dentro da área para a chegada dos atacantes e dos meias. Quando você sai atrás, você não tem esse espaço de profundidade, entendeu? E o que deu muito certo ano passado, que era a casquinha do Davidson para a entrada do Dudu, isso é previsível. Você tem um zagueiro ou um volante para marcar e ganhar as bolas, porque na teoria, isso não na prática, mas na teoria, quem está de frente, o zagueiro, tem que ganhar mais bolas do que o cara que está de costas. Certo, Zinho? Sim. Isso na teoria. Sim. No ano passado aconteceu diferente. O Davidson viveu um momento espetacular e ele ganhava todas as bolas no alto e a bola sempre caía para a velocidade do Dudu, sempre caía para a velocidade do William. E, enfim, tanto que o William pode puxar aí. O Palmeiras tinha time das Copas e time do Brasileirão, sempre com o Dudu ou o William. Sempre com o Dudu ou o William. Porque ele não abria mão. E o Dudu não abriu mão nenhum jogo. Não abre mão desse tipo de jogador, porque o time joga dessa forma. Quando você tem um clássico e o jogo é aberto, a gente falava na nossa época, gostou de jogar clássico, porque o time adversário joga e deixa jogar. Né, Zinho? A gente falava muito isso. Esse clássico aí mudou, né? Não, mudou porque o Corinthians saiu na frente muito cedo. E a característica do time do Carille é de não deixar o adversário jogar. Com o placar na frente. Exato, você disse. Coincidência ou não, todas as vezes que ganhou, saiu na frente fazendo gol muito cedo. E aí você faz aquela chamada 2 linhas de 4, ou com mais gente ainda, e você inibe a jogada mais forte do adversário, que é a jogada do Palmeiras, que é a bola longa. O que tem que ser feito? O segredo é você ter jogadores de habilidade que desmontem essas linhas, que com o drible faça você ter superioridade numérica. E o Palmeiras não fez isso. Então, a palavra previsível parece que é pejorativo ou que eu estou criticando o esquema. O Palmeiras é campeão brasileiro, perdeu apenas um jogo. Não é isso. O que eu quero dizer é que, olhando de fora, o Palmeiras tem sempre uma maneira só, não tem um plano B. Eu acho até que no ano passado no Brasileiro teve mais. Mas é porque viveu da genialidade do Dudu, da genialidade do Bruno Henrique. Outra coisa que me incomodou, não, porque a palavra talvez não é essa. O foco não era o clássico. Era a renovação. Era a renovação do Bruno Henrique. Trataram mal isso aí. Eu acho que trataram mal. Eu acho. Entendeu? E aí tá todo mundo relaxadão. É só aparecer um fax. Tem fax ainda? Tem, né? Só aparecer um fax com uma proposta que a gente consegue aumento. Eu acho que o clube está sucumbindo a terceiros. Eu tava vendo agora os melhores momentos. Como é que foi o gol do Corinthians? Bola parada. Aí o Gustavo cabeceia, o Everton faz uma bela defesa, bola sobra lá pro Danilo Avelar, e parabenizar o garoto aí, né? Muito cobrado, faz o gol decisivo. Agora o Palmeiras teve, no mínimo, 3 lances parecidos. O Carlos Eduardo, o Felipe Melo e o Ele podia empatar o jogozinho. Teve chance com a bola parada, ele podia empatar sozinho, o jogo. E erraram. O Palmeiras teve Muda o jogo. O Palmeiras teve 66% de posse de bola. O Corinthians teve 36% de posse de bola. O Palmeiras podia ter empatado o jogo. O Palmeiras podia ter empatado o jogo. Agora, a questão não é se podia ter empatado ou não. Poderia ter empatado. A questão é que o Palmeiras não jogou o suficiente para o que você imagina que ele vai jogar.
é outra questão. É expectativa. O Palmeiras não jogou uma grande partida. Ele podia ter empatado o jogo, mas não jogou uma grande partida. O Corinthians montou o time com a primeira linha de quarto, Fagner, o Manuel, o Henrique, Danilo Avelar, o Ralf como primeiro volante. Sim. Aí uma linha de quatro com o Matheus Vital do lado direito, o Ramiro, o Sornosa por dentro e o Jadson pela esquerda e o Gustavo na frente. E defendeu. 36% de posse de bola só. E o Palmeiras não conseguiu poucas vezes furar o bloqueio. Eu acho que tem a questão desse trauma. Primeiro, eu não gosto muito quando eu ouço, vou fazer uma comparação indevida aqui, quando o Eurico Miranda dizia no Vasco que é o clássico Flamengo e Vasco é um campeonato à parte, Palmeiras e Corinthians, para o Palmeiras não pode ser um campeonato à parte. O Palmeiras quer ganhar a Libertadores esse ano. Então não é um campeonato à parte. Mas, não, tudo bem. Bola cruzada, o Cazadora cabeceou por cima. Não, essa do Felipe Melo também. Bola cruzada de novo, o Gustavo Gomes cabeceou por cima. Eu vou dizer uma frase aqui. É a repetição da jogada. A jogada vou dizer uma frase aqui, eu quero ver a reação de vocês e o que vocês falam a respeito dela. Fábio Carille foi melhor e venceu o jogo. Ontem ele foi melhor e venceu o jogo. Concorda? Isso não quer dizer que o Filipão seja uma... Não, eu não falei Filipão. Fábio Carille foi melhor e venceu o jogo. Ontem o Fábio Carille definiu uma estratégia e ganhou o jogo com a estratégia que ele definiu. Discute isso que eu falei? Foi melhor e ganhou o jogo. Eu adoro o Carille, eu acho que a volta dele é fundamental para o Corinthians, tenho elogiado isso, acho que ele tem mais recursos. Agora, eu não posso, rasgar tanto elogio, porque, Sornosa, Jadson, Matheus Vital, Ramiro, Gustavo, aí tinha no banco Pedrinho que entrou no jogo, aí tinha Wagner Love, e um time jogar tão defensivo como jogou. A situação do Corinthians, jogou pelo resultado, o empate até, de repente era o que queria ali. Então, eu não sei, ele montou um time na defesa, não foi um time que teve recursos ofensivos. Então, não dá pra me elogiar tanto dizer que ele foi melhor. Não, nesse jogo...